Não é com o avanço dos tempos, mas na morte que as pessoas alcançam a perfeição. Tal frase dita por Kaido significa muito mais que as suas palavras possam fazer entender em primeiro momento. A ideia que Kaido quer passar para os bainhas é que apenas com a morte uma pessoa pode atingir o ápice da sua existência, como uma grande explosão que em segundos consome o próprio oxigênio que a alimenta. E ele diz isso para os heróis que vieram do passado, literalmente avançaram no tempo para vingar alguém que teve talvez a morte mais marcante de todo o mangá. Certamente a morte mais marcante para Kaido. A morte perfeita. A morte perfeita. Algo que ele há tanto tempo busca, porém não consegue alcançar. De uma maneira irônica, assim como seu filho, Kaido também quer ser Oden. Mas por motivos diferentes, ele não pode. E enquanto um vive para destruir os ideais do samurai que avançam através do teste do tempo, mesmo após a sua perfeita morte, o outro é uma representação pura destes, os colocando à frente, mesmo sem nunca ter trocado uma palavra com Oden. Todos nós queremos ser como Oden. Nós queremos presenciar o avanço dos tempos, não ficar estáticos em um mundo idealizado da morte perfeita. Precisamos do progresso. Por isso, mesmo querendo ser Oden, é muito importante lembrar a todos que meu outro nome é Yamato e eu também estou pronto para morrer por você. Fala galera, Chapéu de Palha aqui e eu sou o Derek. E hoje a gente vai trazer para vocês o review do capítulo 994 de One Piece. Mas antes eu tenho um anúncio muito maneiro para fazer, então só fica aí, toma! Mas antes de tudo temos um grande anúncio. É com muita honra que anunciamos que a Crunchyroll é a mais nova parceira dos Chapéus de Palha. Você pode assistir animes com qualidade e de graça, onde quiser e quando quiser, fazendo aquela necessidade básica, dando aquela exercitada gostosa e muito mais. Caramba! Tudo da nova temporada nessa plataforma! Uau! Esse catálogo está recheado dos meus animes favoritos! E sendo Premium, você tem acesso ao Simulcast, onde os animes estão saindo do forninho e você pode assisti-los apenas 1 hora, repito, apenas 1 hora depois do lançamento no Japão. Você quer mais que isso, então vai morar no Japão então. Nossa, eu amo animes dublados! Na Crunchyroll tem. Qualidade Full HD é tudo pra mim! Na Crunchyroll também tem. Então clica aí, presta bem atenção, clica aí no primeiro link da descrição, porque a gente vai te dar 14 dias grátis do serviço Premium, onde você vai saborear e entender a qualidade monstra refinada do bagulho, assim assinando mensalmente, onde todo mundo sai ganhando, inclusive a gente. Então, por favor, clica no link, a gente está muito orgulhoso de trazer para vocês a parceria que a gente está tendo com a Crunchyroll. Então aí, 14 dias grátis de um catálogo de animes incríveis, que inclusive tem todos os episódios de One Piece, fora o Simulcast, como a gente acabou de falar. Então se você clicar nesse link, ajuda demais a gente e, claro, ajuda vocês também a entrar em contato com esse mundo maravilhoso da Crunchyroll. Então, fora esse jabá maravilhoso histórico, já dá o like, clica no sininho, se inscreve. A gente vai falar sobre a Smile da galinha, a gente vai falar sobre essa relação tão interessante que o Oda botou no paralelo entre o Kaido no início e Yamato no final. Vamos falar sobre um possível Zoro versus Apu e muito mais. Então, One Piece Review 994. Clica no link da Crunchyroll. Agora. Sobre a história de capa, eu só tenho uma coisa pra dizer. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! E a gente retorna exatamente onde a gente parou no 993, no momento que a Kiko perde o braço dela. Eu imaginei que ela ia só tomar o corte e ficar em pé ainda, mas não, a força foi tão brutal que ela é arremessada para trás, o braço vai para um lado. Os bainhas são muito resolutos, a gente vê o momento ali de liderança do Nekomamushi já falando pra galera sair do telhado, porque o bicho vai pegar agora, basicamente. Manda os Minks se recolherem, eles estão extremamente machucados, o Shishirian parece que já tá nas últimas, e ele era um dos Minks mais fortes que tínhamos. E aí eu quero falar um pouquinho desse momento. O Kinemon já acende a brasa lente, sabe que ele é o Kinemon do fogo, ele tem o estilo da raposa de fogo, e ele acende a brasa e já cauteriza com fogo o ferimento da Kiko. A cauterização
é um método antiquíssimo de você fechar ferimentos que é usado até hoje, tá? Dizem que o Hipócrates, no século V a.C., já utilizava esse método na Grécia Antiga. E basicamente consiste em você deformar as células de algum lugar para você gerar um efeito de coagulação e não sangrar. Só que, na vida real, tá, ô seu Rambo? Isso gera infecções se não for feito com muito cuidado. Óbvio que a Kiko não vai morrer de uma infecção no meio da batalha agora, mas é só algo para você ter em mente. A realidade é que a gente só tem que apreciar o quão fodona ela é, como ela já levanta e tá disposta, pega outra espada, né, a dela antiga quebrou, e vai cair na mão do Kaido, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que é justamente isso que faz o Kaido fazer aquele admirado, porque os samurais, talvez, até na vida real, tá, na história, sejam os guerreiros mais ferozes para se enfrentar. Eles não cediam 1 centímetro, eles iam até o fim mesmo. E a gente tem vários relatos históricos de como a resiliência dos samurais é algo realmente não só lendário, como factível. E a Kiko, em todas as instâncias, é uma tremenda de uma samurai. Eu sei que eu abri o vídeo com isso, mas é muito legal comentar sobre essa frase que o Kaido falou, sobre como não são os avanços do tempo, e sim a morte perfeita, que é o ápice da perfeição da vida humana. O que ele tá querendo dizer com isso, cara? Ele tá falando pra gente que foi mandada pro futuro, que avançou no tempo. Olha o jogo de palavras do Oda ali. E a morte, gente, eu acho que tem poucas ideias na nossa filosofia, na nossa sociedade, que sejam tão estáticas quanto a morte. A gente pode falar de vida após a morte, mas a morte em si é uma coisa estática, uma coisa que representa o fim, no mínimo o fim de um ciclo, o fim de um momento. E o Kaido ter essa idealização, ele é um cara que se suicida por hobby. Tenta, né, se suicidar. Ele não consegue chegar nessa idealização do estático. E ele é um cara também que representa a quebra do progresso. Ele destruiu todo o progresso de Wano, ele sucateou tudo, ele oprimiu as pessoas. Então, ele, de uma certa maneira, matou o Wano, né? Ele deixou o Wano no limbo. E eu acho que essas representações ali, através de uma frase só, são tão poderosas, sabe? Os bainhas representam um progresso, o ideal do Oden tem que avançar no tempo, tem que progredir, e o Yamato também no final do capítulo representa isso através da frase dele. E, ao mesmo tempo, o Kaido tá falando sobre como a morte é essa idealização, justamente porque ele viu com os próprios olhos a morte do Oden, que foi talvez o momento mais épico de toda a saga de Wano, a morte ideal, a morte perfeita. Mas essa morte perfeita não existe. E o que o Oden conseguiu atingir com a morte, fora se tornar um mártir e ter até hoje esses ideais, foi 25 anos de tragédia e opressão em um ano. Foi o Kaido. É na morte de Oden que Kaido se prolifera. Então, o próprio ideal dele já é distorcido porque ele precisou daquela morte para impedir o progresso. E eu acho que a gente entrar fundo nisso é muito interessante. E ele também falando isso pros bainhas, talvez ele queira emular, né, simular o que aconteceu no passado com Oden. Ele quer de novo mortes perfeitas, mortes de bravos guerreiros tentando sacrificar pelos outros, porque é aí que o Kaido prospera. Ele gosta de destruir sonhos. Essa é a temática do bando dele, né? Sobre como eles destroem a vontade e subjugam os outros. Só que eles não vão subjugar os bainhas, que talvez realmente morram, talvez tenham perdas, mas os ideais estão indo pra frente, e essa é toda a temática em cima dessas batalhas que tem em um ano. Vamos ver como é que o Oda vai celebrar, vai fazer isso prosperar de verdade nos próximos capítulos. Apesar de que a gente sabe, vamos ter um baque forte, ou então estamos teorizando que vamos ter um baque forte, porque segundo a estrutura do Kabuki, segundo a estrutura, ainda vem aí, a tragédia vem. A tragédia vem, gente. Uma última nota, é muito foda realmente o Kinemon rejeitando essas ideias, falando que a morte não traria honra nenhuma para os bainhas naquele momento, e realmente não é algo interessante. Os bainhas, né, estão vivendo no presente. Eles não querem uma idealização, uma morte bonita, eles querem o futuro, eles querem o progresso. E depois, avançando no capítulo, a gente tem a galera subindo, né? O Oda tá começando a meter os gráficos. Um tempinho que ele não metia os gráficos. Eu comentei como ele não tá precisando meter tantos gráficos, né? De subir ali. É um gráfico bem simples porque tá bem fluida a história em um ano, a guerra em Onigashima tá tudo super fluido. Tem o Hamlet e o Fortrix, que, meu Deus do céu. O Fortrix, cara, ele tá no cu de uma galinha. Tá? Não é cu, é cloaca. Ele tá saindo da cloaca da galinha. Eu comentei no Resposta de Palha que saiu ontem sobre as piores modificações de Smile. E eu não tinha pensado que você poderia ser o ânus de uma galinha. Desculpa, não é ânus, é cloaca. Não poderia ser a cloaca de uma galinha. Realmente, Oda, o que você tá fazendo, cara? Isso é o pior. Eu falei um animal ruim. Mano, foda-se. Rabo da galinha.
kkkk. Hamlet, inclusive, é uma peça famosa de Shakespeare, tá? Uma das obras literárias mais importantes. Eu nunca li, eu não sei se tem uma referência ali, mas ele fala de uma maneira engraçadinha. No futuro a gente vai comentar porque alguém vai perceber e vai saber. Também a gente tem toda aquela parte com o Queen fazendo os demônios de gelo, né? O Greg, que é um colaborador estrangeiro da Jump, falou que ele ia fazer toda uma coluna sobre essa história de demônio de gelo, mas que ele meio que desistiu. Mas o que é a realidade é o seguinte, tem uma coisa no Japão de demônio vermelho e demônio azul, e sobre como são duas forças opostas, e agora o Queen está fazendo demônio de gelo. Será que um demônio de fogo vai aparecer para impedir isso? Será que isso vai ter a ver com essa tal de cura que o Chopper vai ter? Detalhes interessantes. Robin e Chopper usam as mãos, né, pra combate, principalmente no Karate Point o Chopper usa. E eles estão com um pedaço de pau na mão, é muito bom. Dá paulada neles, porra! Justamente pra não tocar a pele dos demônios de gelo e se infectar. Tem um drama, né, meu irmão tá morrendo e tal. O Oda gosta de um dramalhãozinho, né, mas também muito pesado. E quando indagado o que vai acontecer, o Queen já pega o megafone e fala: eles vão morrer! Morrer, acabou o dinheiro, eles vão morrer. Muito bom. O Queen é um personagem que tá cada vez sendo mostrado mais e mais. E eu tô amando, pra ser sincero. A personalidade do Queen é maravilhosa. E ele ama jogos. E hoje, a bola da vez é o game show, um pique-pega da morte, com demônios de gelo, onde ele taca o antídoto para justamente o Apu. E eu tô chamando de antídoto, não tô chamando de vacina. Vacina é um termo carregado atualmente. Os tempos atuais, vacina é um termo carregado. Mas é porque eles já estão doentes. E, por exemplo, tem certas doenças que se você tiver, é até recomendado você não tomar a vacina, porque pode ser uma vacina que tem um vírus meio bobo lá dentro, né? E aí, se você tiver com a imunidade muito baixa, isso pode fazer mal pra você. Então, eu não acho que seja vacina, eu acho que é mais um antídoto, aquilo que ele entregou pro Apu. Algo que você tá doente, você vai tomar e vai te curar, né? Um antídoto. O Chopper já pede pro Zoro me caçar e todo mundo é atrás do Apu. Os poderes do Apu são fortes, né? Vem pelo ar, vem pelo som. E eu acho que vai ser uma luta difícil, mas tá todo mundo contra ele. Vamos ver se o Zoro vai conseguir um golpe, um oportunismo. Mas eu não acho que vai ter um contra um ali muito claro. Parece que tá um bagunção. Vamos ver como é que o Oda vai trabalhar isso aqui pra frente. E a gente entra na parte final desse capítulo, que é Yamato contra os encouraçados. Antes de falar da mensagem em si, detalhes estéticos, o Oda tá se divertindo demais com essa porra de Smile. Ele fez o cara com a Smile do rinoceronte e no topo, tá? Tem um trono do Sasaki que tá amarradão ali, gastando o Yamato, a Shinobu e o Momonosuke, falando que matar ele é tudo que é necessário para completar a missão dos Flying Six. E aí, quem sabe, conseguir um posto até de calamidade. O Jack tá dando sopa aí, mas ele quer porque quer lutar com pessoa mais forte. E a gente tem esse momento muito bonito, porque a Shinobu tem que confiar no Yamato, porque ela não tem mais alternativa. Ela realmente tomou um dano muito forte e não pode proteger mais o Momonosuke. E agora o Yamato é a única esperança. E aí o Yamato ganha a simpatia dela no momento que ele começa a relembrar a execução do Oden e lembra das palavras dela e fala como isso moveu ele e pô! Toma ali uma bala de canhão na fuça e nem pra vírgula, irmão. Continua falando e foda-se. É muito, muito, muito foda esse momento. E ele fala: eu fiquei emocionado por como Kozuki Oden viveu a sua vida. Chave na palavra viveu, não sobre como ele morreu, entendeu? Não é a martirização do Oden que realmente gerou essa conexão com o Yamato. É a maneira que ele viveu a vida dele. A gente tem que lembrar, é através do diário, dos contos do Oden, que ele virou esse grande fã, esse grande fanboy que a gente fica zoando do Oden. E não pelo momento da execução. Claro, foi muito emocionante, foi muito chocante, mas justamente os ideais vivos dele. E não a morte perfeita que o Kaido ficou idealizando. E essas palavras são escolhidas com muita deliberação do Oda. A gente tem que ler o texto realmente como se fosse uma coisa interpretativa, porque faz toda a diferença. E aí ele vai contando o arrependimento dele de não ter conseguido salvar o Momonosuke, proteger ele. O Yamato era muito jovem, ele ainda era uma criança, assim como o Momonosuke, né? Mas agora ele tá lá pra proteger o Momonosuke. Mas não só como Oden, né? Ele fala: meu outro nome é Yamato e eu tô pronto pra morrer por você. E o que isso significa? Não é que ele vai ter a morte perfeita, que ele vai idealizar isso. É que os atos em vida dele precisam ser necessários para manter a vontade do Oden, manter a esperança de salvar e abrir as fronteiras de Wano, através do Momonosuke. E ele como Yamato falando isso é muito, muito importante, entendeu? Ele assumindo a sua própria identidade de Yamato e ainda assim falando que vai seguir com os ideais do Oden pra frente, né? Não é realmente só um cara pirado que quer ser o Oden
acima de tudo e pronto. Por mais que o Oda tenha brincado um pouco com isso, esse é o momento marcante, esse é o momento mais importante, esse é o momento fodão que ele teve para poder representar a culminação desses ideais que ele adquiriu através dos diários de Oden do passado. O Yamato, ele dá, né, esse golpe muito foda no cara da Smile do Porco Espinho. Ele é forte pra caralho, com certeza. Ele usou 6 vezes o pronome masculino, inclusive. Então, por favor, não fiquem perturbando nos comentários. Mas eu sei que a galera aqui já tá toda muito safa nesse assunto. E agora eu tô torcendo pra ele enfiar porrada no Sasaki. É um momento dom, é um momento que eu quero que ele lombre mesmo, mostre que ele é um cara elevado. Quem sabe o Yamato não entra na tripulação de uma maneira que seja justificada, interessante. Ele já tá muito entrelaçado ao passado do Oden, mas da própria maneira. Vamos buscar esse brilho no Yamato em si agora para poder justificar, quem sabe, uma possível entrada dele no futuro. Ou se não rolar também, não rolou. Sei que o mangá tá bom demais. Kaido agora, né, na forma humana. Vamos ver ele lutando contra os bainhas de uma maneira mais concentrada, mais focada, menos Big Boss ali. E One Piece, gente, tá bom demais essa semana. Não tem capítulo semana que vem. Um leve break, espero que na próxima já volte, né? A previsão é essa mesmo. Gente, se você quiser ajudar a gente, cara, clica nesse link da Crunchyroll, vai dar um help absurdo, manda para seus amigos. Cara, 2 semanas grátis, não tem nada a perder, é só registrar ali. A plataforma é boa demais, tem tudo que a gente já falou no anúncio. E vocês realmente vão estar ajudando a gente de uma maneira muito, muito legal. Domingo tem live, teve vídeo todos os dias essa semana, então se vocês puderem ajudar a gente, dar uma moral, comentar alguma coisa aí, e principalmente checar o link da Crunchyroll, a gente vai ficar eternamente grato. É isso, galera. Valeu!